nós pregamos de ontem para hoje, né? Ou seja, na madrugada de domingo para segunda, nós falamos sobre o chamado. Então, uma das características de Josué é que ele ouviu o chamado. Então, queridos, quando nós ouvimos o chamado, já é uma grande coisa, né? E agora, o segundo dia, a característica dele era crente e seguidor do Senhor. Alguém não tem esse papelzinho para que nós possamos dar? Você tem, Claudio, esse papelzinho já? Tem? Vocês têm? Então, entrega para eles, para mim, Esther, por favor. Quem não tem, pode pegar. Olha lá, você não tem. Bem, nós temos uma visita lá, quadrangular. Ele é um obreiro da quadrangular. Como é que você chama mesmo, brother? Flávio. O Flavião está com a gente, junto com o Cláudio aí. O Cláudio é um conhecido nosso já. Amém? Glória a Deus. Vocês são bem-vindos. Tem essa senhora também aqui. Essa outra também já são praticamente da casa. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Números. Números, capítulo 14. Nós sabemos que Josué foi aquele que herdou a posição de Moisés. Moisés morreu e ele assumiu. Mas nós estamos trabalhando um pouquinho antes aqui. É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho antes deles entrarem para a terra prometida. Um pouquinho antes dele assumir. Amém? Números 14, 6. Todo mundo achou? Números 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Agora capítulo 32, número 32. Número 32, versículo 10. Então, Números 32, 10. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram ao Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra. Pai, que não seja eu falar, pregar, ministrar, mas sim o seu Espírito Santo através da minha vida. Senhor, Espírito Santo de Deus, nós te invocamos e clamamos para que tu possa falar aos corações aqui, na tua multiforme graça, Senhor. Não seja eu pregar, a falar, mas sim o seu Espírito Santo a falar aquilo que cada um precisa ouvir, aquilo que cada um precisa fazer, aquilo que cada um precisa praticar. Portanto, Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar-se. Amém, queridos? Estamos encerrando um ano de 2017, um ano que foi um ano extremamente de dificuldades, um ano realmente com muitas dificuldades, um ano que teve muito suor, muito trabalho, muita lágrima, um ano que foi muito difícil, algumas baixas preciosas, né? Um tempo em que o mundo estava vivendo uma crise
uma crise mundial, terrorismo, violência, narcotráfico, desemprego. 2017 foi um ano extremamente complicado e difícil, né? Um tempo em que o povo está havendo uma desintegração da família, né? Entendeu, Cris? Com a ideologia de gênero, corrupção da política. Olha, nós vimos de tudo. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, querida. Um ano em que nós vimos de tudo de errado, não de tudo de certo, né? Vimos muitas coisas erradas. Porém, o Senhor está permitindo que eu e você passemos para 2018 e nós possamos fazer diferente. O Senhor está permitindo que eu e você estejamos entrando em um ano novo, em um ano maravilhoso, um ano todinho novo. Então, queridos, eu queria que você entendesse, 2018 precisa de você bem. 2018 precisa de você animado. 2018 precisa de você olhando para um ano desse e falando assim: opa, esse vai ser o meu ano. Opa, esse ano vai ser maravilhoso. Esse ano vai ser diferente. Eu vou encarar. Então, queridos, por quê? Nós estamos a caminho da terra prometida. Eu já falei aqui esses dias, quando eu falar sobre terra prometida, você pensa no seguinte: nas promessas que você tem, naquilo que nós vamos conquistar, naquilo que nós vamos realizar, naquilo que nós vamos fazer, mas eu queria que você pensasse também na Canaã celestial, que é a nossa verdadeira morada e única, o local que nós vamos passar a eternidade, a caminho da Canaã, a caminho da terra prometida. Queridos, nós nunca podemos perder o referencial que nós estamos aqui de passagem. Nós vamos viver, quem viver bem, por uns bons anos, vai viver por volta de 100 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, alguns muito menos e alguns muito mais. Porém, o tempo passa, mas nós temos que ter a clareza e a certeza e devemos estar prontos todos os dias, porque Jesus vem para buscar os seus. Nós vamos trabalhar no Velho Testamento, mas esse Velho Testamento nos remete para o Novo Testamento, porque Josué, depois que ele assumiu, houve paz na terra. Josué tipifica Jesus Cristo. E Jesus Cristo, depois que ele venceu, ressuscitou, né, vai ter um tempo de paz para nós. A promessa que Josué está colocando para nós aqui é de Abraão, Isaque e Jacó. Depois de 400 anos que veio a promessa. Depois você pode ler Gênesis 12, 15 e 17. E quando Jesus veio, o intervalo entre o Velho e o Novo Testamento também teve 400 anos que Deus calou-se, que Deus não falava com o povo. Porém, queridos, nós estamos jejuando porque nós sabemos que o jejum pode mudar, nós sabemos que o jejum pode transformar. Quando nós jejuamos, nós rompemos as barreiras. Então, queridos, existem castas de demônios que só saem através de oração e através de jejum. E jejum, queridos, não é de Facebook, não é de WhatsApp, não é de Instagram, não. Jejum é abstinência de alimento, nem que for algumas horas, nem que for um alimento especial, mas você precisa se abster de algumas coisas. Amém, queridos? O primeiro dia falamos sobre o chamado. Chamado é algo precioso. Tem muita gente que tem chamado, mas não ouve chamada. E eu falei que, infelizmente, em uns casos, e felizmente em outros casos. Infelizmente, em alguns casos, porque existe gente com potencial maravilhoso. Eu mesmo conheço muita gente que, se ouvisse o chamado com o potencial que eles têm, olha, queridos, ia ser um grande estrago no inferno. E, felizmente, alguns não ouvem o chamado, que existem alguns que são crápulas. E existem pessoas que, se você quiser saber o caráter dele, dá poder para ele, dá um crachá para ele, e fala assim: vai e manda naquele povo lá. Você vai ver como é que vai ser a situação, entendeu? Então, infelizmente, alguns não aceitam, e felizmente, alguns também não aceitam. Glória a Deus por isso. Então, uma das características de Josué é que ele era um crente que entendia, né, aquilo que ele podia fazer, ele podia viver, e existem algumas características que nós temos que ter para podermos entrar na terra prometida. Existem algumas características que nós precisamos ter e viver. Então, queridos,
sem algumas características vai ser impossível você herdar e entrar e estar na terra prometida. E uma delas é você ser crente, seguidor do Senhor. A palavra crente é uma palavra que já foi muito pejorativa já, entendeu? Porque crente, o significado de ser crente significa crer. Se eu crer que esse ventilador pode mudar a minha vida, eu sou um crente. Crente no ventilador. Então, a palavra crente, por muito tempo, o pessoal deturpou e falou, mas esse é um crentinho que está indo aí. Porque crente, queridos, até o diabo é crente, porque ele acredita naquilo que ele fala e ele conhece a Bíblia melhor do que todos nós juntos aqui, porque ele viu a Bíblia ser escrita. O crente que eu estou falando e o crente que eu quero chamar a tua atenção é um crente a nível de Josué. Um crente a nível de ver e crer e ter as características até a última consequência. Sabe que os Estados Unidos, ele está extremamente preocupado com a geração de evangélicos ou crente, como você queira, ou cristão, que estão vindo nos Estados Unidos, um pessoal que eles estão achando que não vai suportar se tiver que passar pela tribulação. Infelizmente, existe uma geração vinda que não conhece o amor, o poder, ou mais ainda, o sangue nos olhos, de falar assim, ó, você vai morrer ou você vai viver. É o seguinte, eu vou morrer se for preciso, pelo amor do Senhor. Amém, queridos? Existem algumas igrejas extremamente preocupadas com a tribulação, se nós vamos passar ou se nós não vamos passar pela tribulação. Bispo, qual a sua opinião? A minha opinião é que eu vou subir. Se eu vou passar ou não vou, olha, queridos, nós precisamos estar prontos para todas as coisas, porque o mundo jaz no maligno. Você vê as reportagens nos jornais aí, misericórdia. Será que tudo isso já não é uma tribulação? Existem países aí que, se você andar com a Bíblia, 4 anos de prisão. Teve aqui o MED, e falou, ó, se eu andar lá no meu país, qual o país dele mesmo que ele era? Marrocos. Se você andar em Marrocos com uma Bíblia na mão, preso 4 anos. E ele tinha autorização para andar com uma Bíblia na mão. Então, queridos, o crente que eu estou falando, o cristão que eu estou falando, ou como você queira falar, é aquele que vai até as últimas consequências. Josué e Caleb faziam parte de 12 espias. E 10 espias vieram com relatório 100% negativo. E eles vieram com relatório positivo. E aí então, nesse texto que nós lemos, Josué e Caleb, eles rasgam as suas vestes. Rasgam as suas vestes. Então, queridos, rasgar veste, rasgar as suas próprias vestes. É muito estranho isso para nós aqui no Brasil, A nível de Brasil, rasgar as vestes é muito estranho, Tem até uma coisa que eles gostam de fazer lá, que é atirar sapato. Quando eles arrancam o sapato e atiram em um cara, olha, a coisa vai pegar, Então, eles tinham essa situação de rasgar as vestes. Queridos, eles estavam, nesse texto que nós lemos, 10 espias infamaram o povo, e 10 espias fez com que mais de 600 mil pessoas ficassem por 40 anos pelo deserto, andando, rodando e vagando. E eles estavam questionando aqui, que daria, não vamos, Presta bem atenção, que eu vou te falar. Josué e Caleb, embora eles foram extremamente otimistas, mas eles falharam também. Como, bispo, que eles falharam? Você acha melhor você convencer um povo de 600 mil ou 10 mil? Ou 10 pessoas só? 10 era muito mais fácil. Antes deles participarem dessa reunião final e chegar, querido, eles podiam ter conversado e pegar a opinião de cada um e falar, não, peraí, vocês estão com medo à toa. Está certo que lá a terra devora, não é isso, Mas, nós podemos ir. Em 10, em 12 seria muito mais fácil. E aí deixaram para discutir o relatório final
diante de Moisés e de toda a congregação e de todos os homens. Então, queridos, presta bem atenção. Eles rasgaram as vestes porque eles ficaram indignados. Rasgar as vestes significa revolta. É um sentimento de impotência. A coisa já aconteceu. Então só me resta rasgar as minhas vestes. Amém, queridos? Revolta, ainda junto com tristeza extrema. Rasgar as vestes é um sinal, falou assim, eu não posso fazer mais nada e estou extremamente triste. Não posso fazer nada e tenho um sentimento de fraqueza, tenho um sentimento de abandono, tenho um sentimento de impotência. Diante disso, eu não posso fazer absolutamente nada. Existem situações aqui no Brasil hoje que nós temos essa mesma vontade. Porém, ele não foi o último. Jacó rasgou a sua capa quando deram a notícia falsa que o seu filho havia sido devorado por um animal selvagem. O pai, diante dessa notícia, e quem deu a notícia para ele era uma fonte fidedigna, ou seja, os próprios filhos deram a notícia que ele estava morto. E o pai, como amava aquele filho, né, ele devia amar os 12 iguais. Se ele amasse os 12 iguais, mas ele era o filho preferido, José. Isso é um grande erro, existir um filho preferido. Nós temos que amar todos exatamente da mesma maneira. E gerou-se um conflito. E Jacó rasgou a roupa. Jó também rasgou a sua túnica quando soube que todos seus filhos haviam morrido. Amém, queridos? Então, quando nós rasgamos as vestes, depois 1 Samuel 4 também rasgaram as vestes, 2 Reis rasgaram as vestes, Mateus rasgaram as vestes. Mas, queridos, o que nós temos que fazer em 2018? Joel 2,13. Abra comigo. Joel 2,13. Como é que eu faço então, bispo? Em pleno 2018. Joel 2, versículo 13. Joel 2, versículo 13, diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém, queridos? Então, está dizendo, olha, você tem que rasgar o vosso coração. O que é rasgar o coração? Rasgar o coração é você ajoelhar, e se for preciso chorar, e se for preciso chorar mais um pouco, e aí chora mais um pouco, e se converte, e muda, e haja o quê? Mudança de comportamento. Amém, queridos? Mudança de comportamento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Faça tudo isso e se arrepende do mal. Rasgar o coração e se arrepende do mal. Amém, queridos? Então, essa é uma das características que nos leva a herdar a terra prometida, que nos leva a entrar na terra prometida. Amém, queridos? Existem situações que nós precisamos entender. Não adianta você vestir roupa de saco. Roupa de saco, querido, é uma roupa qualquer que você põe. Você precisa estar humilde no seu coração e não na tua vestimenta. Amém, queridos? E não todo rasgado e não com cinzas. O que o Joel está falando é que o nosso coração é que manda, que é o grande referencial. Amém, queridos? Então, voltando para o texto, Josué e Caleb tentam convencer o povo, tentam convencer o 10. Havia uma possibilidade. Presta bem atenção, para Deus sempre há uma possibilidade, sempre há. Em Números 14, 7, e falavam toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
toda a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Ainda havia uma possibilidade. Queridos, prestem bem atenção, não existe diagnóstico fechado. Quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, Ele faz. Amém, queridos? Agora não adianta, se Deus tomou uma direção, olha, Senhor, olha, infelizmente não era isso que eu queria, mas Deus tomou mais, queridos, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, não tem o que fazer. Qual que era a saída? Se o Senhor se agradar de nós. Nós poderíamos acabar o culto aqui agora. Qual que é a tua impossibilidade? Qual que é o teu Jordão? Qual que é a tua dificuldade? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, porque é a terra que mana leite e mel. O que é agradar a Deus, querido? Agradar a Deus é fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Esse povo tinha só uma promessa, e só a promessa para eles era pouco, porque eles não tinham fé. Você pode ter a maior promessa do mundo, você pode ir na profeta das profetas, na revelação da revelação, no revelamento do revelamento, pode revelar e falar o que for para você, mas se você não tiver fé, não vai acontecer absolutamente nada. Por que o pessoal vai na macumba e acontecem as coisas? Porque o pessoal sobe uma escada de 50 degraus de joelho e chega todo ensanguentado lá em cima e acontecem as coisas. Não é pelo joelho, não é pela cruz carregando não sei quantos quilômetros sangrando o lombo. É fé. É fé. É fé. Amém, queridos? E se você não sabe, o diabo só perdeu a posição dele, não perdeu o poder, ele só mudou de moradia, morava no céu lá e houve o quê? Aquela confusão toda lá, caíram todos, foram todos para o inferno, mas eles continuam com o mesmo poder, continuam curando ainda e fazendo alguns sinais, e se possível, enganar alguns de nós aqui. Que loucura é isso? Que loucura é isso? Eu tenho um vizinho que eu respeito muito ele, e ele é da Seixo Noé. E vira e mexe, ele vem para cima de mim falar umas coisas, né? E aí então, hoje ele falou assim para mim: Miguel, Robertão, Miguel, o fundador da Seixo, não sei quem que é lá, há 47 anos fala o que está escrito na Bíblia. Falei, e a Bíblia, né? Para falar pouco, fala 2017 anos. Aí ele olhou para mim assim. Eles falam há 47 anos, nós falamos há 2017 anos. Amém, queridos? Maomé, que eles falam tanto e reverenciam tanto, ele veio 600 anos depois de Cristo. O famoso Mohamed. Entendeu, queridos? Então, nós precisamos ter fé. A fé que pode transformar todas as coisas. Se o Senhor se agradar de nós, se Deus se agradar de você, não que você seja bonzinho, não que você mereça, não que você tenha direito, olha queridos, é fé, as promessas é por direito nosso, e não é porque eu tenho mais cabelo ou menos cabelo, não é porque eu tenho olho claro ou olho preto, ou olho azul, ou olho verde, amém, que são promessas, mas Deus precisa se agradar, tão somente não sejais rebeldes contra Deus. Queridos, aqui então mata a pau. Aqui mata a pau toda essa confusão toda. Em 1 Samuel 15, 23, diz que rebeldia, é igual pecado de feitiçaria. A primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu quase caí das pernas. Então, queridos, presta bem atenção. Existem situações que nós podemos ser contra. Então, se você é contra, se você não aceita, você não pode partir para cima de uma liderança, porque vai ser rebeldia. Então a melhor coisa é sair do lugar.
e vai para alguém que pensa como você pensa. Hoje em dia temos igreja que pensa de um monte de maneira diferente, não é verdade? Tem igreja para todos os gostos hoje. É uma loucura isso, né? Como tem igreja diferente hoje. Então, queridos, presta bem atenção. Eles se rebelaram contra Deus, porque a promessa já foi dada, a promessa já foi liberada, e houve uma rebelião contra as promessas, as possibilidades de Deus agir e fazer. Amém, queridos? Então, não temais este povo, diz o versículo aqui, tão somente não sejais rebeldes, e não temais este povo dessa terra. Olha, queridos, eles foram em uma terra que era extremamente difícil. Mas quando nós temos fé, queridos, não tem problema nenhum. Eles oraram e falaram, não temais o povo dessa terra. Quais são os seus temores hoje? O que mais te assusta? O que mais poderia te assustar em 2018? O que você já viu tanta coisa e falou assim, mas olha, se acontecer isso comigo, nem sei o que podia ser da minha vida. Quais são os seus temores? Feche seus olhos um instantinho, feche. Pai, eles estão apresentando a Ti hoje os temores. Pai, eles estão apresentando agora, Senhor. Esse povo temeu e tremeu diante do povo que já vivia na Canaã, Senhor. Eu sei que o temor traz pânico. O temor traz paralisação. O temor traz congelamento. O temor traz o esfriar. O temor traz o parar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqueles que estão aqui hoje vivendo há tempo parado, Pai, estagnado, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. O teu temor, levanta a tua mão bem alto, quero profetizar sobre a sua vida. O teu temor, o Senhor te livra de todos. O teu temor, eu quero declarar que não tem poder sobre a sua vida. Olhe pela fé, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não há temor que vá nos segurar em 2018. Não há temor que vai te paralisar, te brecar e te parar. Eu quero declarar que você vai deslanchar. Eu quero declarar que a tua vida vai destravar esse ano. Quero declarar que não existe tranca-rua que vai segurar a minha e a tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra verdade em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o Senhor quer fazer isso com a gente. Qual o tamanho da sua fé? Agora, queridos, olha que interessante nesse versículo aqui, 14 e 9. Acompanha lá comigo. Todo mundo está? Números 14 e 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, olha só, quem está falando aqui é Josué. É Josué e Caleb falando para o povo. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Quem gosta de um pãozinho francês aí? Italiano? Ah, todo mundo, né? Que não gosta de pão italiano, né? Misericórdia. Mas amém, né? De repente você gosta de pão, sei lá o quê. Então, queridos, todo mundo gosta de pão, ou seja, a maioria, né? Então, queridos, como pão, podemos devorar. Por que ele falou isso? Vira a página para trás, ou talvez nessa mesma página, em Números 13 e 12. Por que Josué e Caleb falou isso? Porque no 13:32, olha o relatório negativo que eles trouxeram. Os 12 espias, Moisés, mais 600 mil homens em volta, pelo menos ouvindo. Diante deles e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. O relatório deles é que a terra devorava seus moradores.
Mas o que ele falou? Olha, nós podemos ir lá e devorar esses moradores como pão. Então, queridos, presta bem atenção. Você tem inimigo? Não estou falando aqui que você vai matar o seu inimigo. Não estou falando que você vai destruir o seu inimigo. Porque a luta de Josué era com espada, era na paulada, na cacetada, na briga, no braço. Mas a nossa luta está em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém, querido? A terra que devora os seus moradores. Te traz pânico isso? Traz, porque em alguns traz mesmo, porque eram gigantes, homens fortes, muito grandes, e devoravam os seus moradores mesmo. Amém, queridos? Agora, é interessante que tinha 10 falando coisa ruim e 2 falando coisa boa. O interessante, infelizmente, o povo quer mais em notícia ruim, né? Quando você fala assim, nossa, houve uma desgraça, matou não sei quantos, os caras falam, verdade. Aí você fala, cara, teve um milagre que foi maravilhoso, caiu um avião, não morreu ninguém. Mentira, vá. Entendeu? Então, o povo crê mais na notícia ruim do que na notícia boa. Como se milagre fosse uma coisa natural e normal. E nós precisamos tomar um cuidado com isso. Porque milagre para nós, querido, seja qual for o milagre, ele é sobrenatural. Milagre é coisa maravilhosa. Milagre é coisa que o Senhor está nos leva a acontecer. Amém, queridos? Então, o quanto você crê, agora estou passando para você, o quanto você crê que 2018 será melhor que 2017. O quanto você crê? O quanto você crê? Será que você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Assim será. Eu vou dar mais uma chance, hein? Quem crê que o seu 2018 vai ser melhor que 2017, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor. Então, eu quero dizer que nós estamos no endereço certo, na rua certa, no momento certo. Nós viveremos 2018 extremamente melhor do que 2017. Amém, queridos? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Trazendo um ambiente, tornando o ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Então, queridos, nós vivemos aquilo que nós cremos. Se você não tem fé, peça fé. Se você precisa de fé, peça fé. Eu sei que para alguns é mais fácil, mas alguns precisam meio que no tranco, meio puxando, meio empurrando, meio levando. Você precisa de fé, peça. Peça fé para que não se acenda a ira de Deus sobre a sua vida. Números 32, 10. Números 32, vamos lá. Mediante a decisão, mediante a situação, mediante aos relatórios negativos e mediante tudo aquilo contrário. Olha, bem coisa interessante. Eles foram para ver, para ser animados. Eles foram para ver, para voltar a milhão. Eles foram para ver, para voltar, falar assim, né, se eles morassem na Moca, né, se você vê, se morasse no sul, barbaridade, vamos para conquistar, vai ter espeto corrido todos os dias, ia ser demais, não é verdade? Agora, queridos, os caras foram, né, é como aquela historinha, talvez você já até conhece, mas tem alguns que não conhecem. Mandaram o cara para a Índia, o cara tinha uma fábrica de sapato. Mandaram o cara para a Índia, e o cara chegou lá e viu o povo andando descalço. O cara pegou o telefone, ligou para o chefe, falou assim, ô chefe, aqui não vai dar certo não. Aqui o povo só anda descalço. Esquece, aqui não dá para fazer fábrica para esse cara não. Aí ele falou assim, então volta para os Estados Unidos. O cara voltou, mandou outro, cara quando chegou lá, ligou para o chefe, chefe, vamos abrir uma fábrica já, que todo mundo anda descalço, vamos vender muito sapato.
Amém, queridos? Então, é o mesmo caso desses espias. Um foi lá e falou assim, aqui os caras só andam descalço. O outro foi e falou assim, não, nós vamos vender muitos sapatos, vamos criar, né, a necessidade. O bom vendedor é aquele que gera a necessidade na primeira conversa. Isso é bom vendedor. O cara não precisa, mas você põe de uma maneira que ele fala assim, não vivo sem mais. Não dá para viver sem estar a caminho da terra prometida. Não dá para viver sem saber que um dia teremos direito a Canaã celestial. Não dá para viver mais sem saber que João um dia, em João 14, disse, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou para preparar-vos lugar, e quando voltar, já terá tudo pronto, tudo formado, tudo feito. Amém, queridos? Não dá para viver desta maneira, se não for pensando, estar e caminhar e viver na terra do Senhor. Existe um versículo lá em Coríntios que diz, miserável homem que é aquele que espera do Senhor, só aqui nessa terra, bênçãos para essa terra. Está em dificuldade, queridos? O Senhor está preparando um lugar para você que não passa na sua cabeça. Em Números 32, 10, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia. Números 32, 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo, se Deus diz, querido, quem vai ser contra? Certamente os varões que subiram ao Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me. Porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Presta bem atenção. Só quem perseverar vai chegar até o fim. Queridos, vamos ter alguns tropeços, algumas dificuldades? Vamos. Faz parte da vida. Mas nós vamos ter que perseverar. Só quem perseverar em seguir o Senhor entrará na terra prometida. Nós precisamos perseverar. Já falei uma vez aqui, mas vou falar novamente. Temos um tempinho ainda. Perseverar, querido, essa é a palavra. Perseverança. Uma mulher desviada da Assembleia de Deus criou uma das maiores seitas que ficam ali na Zona Leste, lá perto do Coga-Coga, chamado Perseverança. Cantam louvores lá, leem alguns textos bíblicos, e todos os, não sei se são todos, mas foi o que eu vi, os roteiros das futuras novelas da Globo vai para ela consagrar lá. E você sabe o que acontece nas novelas da Globo, não é verdade? Então, queridos, perseverança pelo sangue de Jesus, perseverança a caminho da terra prometida, perseverança a caminho da nossa Canaã celestial, perseverança. Vamos passar por algumas coisas sim, queridos, mas nós vamos viver Gálatas 6, 9, deixa eu ler para vocês. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, queridos? Não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, perseverança, persevere em fazer o bem. Amém, queridos? Tem umas pessoas que nós fazemos bem que eles somem, desaparecem, e só aparece quando quer alguma coisa. Aí a gente vai orar, vai clamar e vai continuar ajudando, porque esse é o nosso papel. O Senhor nos colocou nessa condição, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimar. Não, querido, você pode plantar a tua vida toda, mas se no finalzinho você desanimar,
Você pode ser crente cristão, fervoroso, do retetê, rode, faz o que for. Mas nos últimos dias, queridos, nos últimos dias, se você apostatar da fé, já era. Não é por tempo de casa que você vai para o céu, não, queridos. Não é por tempo de casa, não, porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô, sou a 20ª geração crente, não quer dizer absolutamente nada. É só você e Deus. Você não pode desanimar. Quem está falando não sou eu. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, queridos, vamos perseverar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu sei que uma das características, Pai amado, de Josué e Caleb era perseverar. Porque eles passaram, Senhor, por 40 anos tendo o direito da promessa, Senhor. E porque muitos ali não creram, eles também não receberam. Temporariamente, é lógico. Mas depois receberam e foi uma grande bênção. Mas tiveram que esperar por 40 anos. Eu quero declarar sobre você que está me ouvindo, você que quer ter as características de Josué, você que quer ter as características, que é ouvir o chamado, ser crente, ser espiritual, preocupado com o povo, piedoso, reverente, corajoso, obediente, dedicado e preocupado com a sua família, eu quero declarar sobre a sua vida, que quando você perseverar na sã doutrina, perseverar na palavra, o Senhor mudará a história da sua vida, o Senhor mudará a história da sua família, o Senhor mudará a história da sua empresa. Eu não sei onde você está ouvindo essa pregação, eu não sei onde você está vendo e ouvindo, seja onde for, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja por um CD, seja pelo site, seja por onde for, eu quero declarar que essa palavra é rema sobre a sua vida, você verá e viverá, porque o Senhor está te levando numa nova condição de crescimento, o Senhor está te levando numa nova condição de ter estas características daqueles que vão herdar a terra prometida. Eu declaro isso verdade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.